Muito bem, minha gente. Novamente aqui com vocês para darmos continuidade aos nossos estudos semanais da Escola Bíblica Dominical. O nosso manual de estudos deste trimestre tem por temática a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. São lições que trazem orientações baseadas na Palavra de Deus, nos princípios bíblicos, no intuito de preservar a saúde integral. E a lição de hoje, a lição número 3, de 18 de outubro de 2020, tem por tema Vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. O nosso texto áureo está no versículo 6 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Vida eterna e paz. Quem não as escolheria em lugar da morte espiritual? Paulo dá explicações sobre o assunto, dizendo que para ter vida eterna e paz é necessário ter a mente controlada pelo Espírito Santo. Ou seja, são o resultado da mentalidade espiritual. Ao contrário, quem tem a mente controlada pela natureza humana acabará morrendo espiritualmente. O apóstolo admite apenas duas possibilidades: vida eterna ou morte. O que significa ter a vida controlada pelo Espírito de Deus? De que maneira se adquire vida e paz? Como ter a certeza de uma mente espiritual? Paulo também comenta sobre os conflitos existentes entre a mente controlada pela natureza humana e a mente controlada pelo Espírito de Deus, conforme escreveu em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Quando somos dominados pela mente controlada pela natureza humana, significa que não estamos agradando à vontade de Deus. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. É o que escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 8. Paulo explicou aos romanos a diferença entre a vida eterna e a morte. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. O que Paulo quer ensinar sobre a mentalidade espiritual?
Jesus instruiu Nicodemos dizendo que quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Ter vida espiritual é pensar nas coisas espirituais com prazer. As pessoas cuja mente é controlada pela natureza humana só conseguem se ligar às coisas terrenas. Paulo afirma que a mente controlada pelo Espírito de Deus constrói o homem espiritual e que somente isso pode levá-lo à vida eterna e à paz. Quando as pessoas têm mentalidade controlada pela natureza humana, o amor pelas coisas materiais domina a sua mente. Falta-lhes amor pelas coisas espirituais e a sua alma fica enferma. Pessoas enfermas espiritualmente não terão a paz oferecida por uma vida espiritual sadia. E, na verdade aplicada, o comentarista relatou que o novo nascimento em Cristo leva a pessoa a viver de acordo com o Espírito de Deus, tornando-a em uma nova criatura que não vive dominado pelas inclinações da velha natureza humana. E como textos de referência, o comentarista selecionou o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, versículos 22 a 24, e ainda 31 e 32. E está assim registrado no versículo 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Abandonar a mente dominada pela natureza humana é despir-se do velho homem que levava uma vida de pecados e que estava sendo aniquilada pelos desejos enganosos da carne. Ter a mente controlada pelo Espírito de Deus é revestir-se do novo homem, agora dotado de novas ações orientadas pelo Espírito Santo, que está diuturnamente trabalhando para o bem espiritual do crente em Jesus Cristo. Quais eram as nossas atitudes antes de conhecermos a Jesus? Que lugares costumávamos frequentar? Que tipos de pensamentos ocupavam espaço em nossa mente? Quais palavras eram habitualmente proferidas por nossos lábios? O que habitualmente assistíamos na televisão e nas redes sociais? A mente espiritual proposta por Jesus requer mudança de vida. E no versículo 23, Paulo assim escreveu: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. É preciso ter coração e mente completamente renovados. A advertência de Paulo é para seguir a regra de uma vida totalmente transformada por uma nova conduta.
não se submeter aos próprios desejos da natureza humana, mas ter mente espiritual. O que se entende por ter o espírito renovado? Paulo fala de coração e mente renovados não apenas com relação aos apetites ou desejos carnais, que são enganosos e direcionam ao pecado, mas também com relação à alma, que por ser de natureza espiritual, é a parte mais nobre do ser humano. Existe uma contraposição dita por Paulo, de forma implícita, entre o espírito de natureza humana e o espírito de Deus, que sobrepuja a esfera terrena e cria uma nova mente. A ordenação divina é para renovar o coração e a mente, transformando o velho homem em um novo ser. E Paulo continua a sua advertência no versículo 24. Vistam-se com a natureza nova, a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. É possível mudar o coração e a mente humana de forma a se vestir com uma nova natureza? É possível torná-la parecida com a natureza divina? É possível deixar de ser dominado pela própria natureza, a natureza humana? É possível se tornar uma pessoa espiritual? Deus é o fator decisivo que transforma o velho homem em um novo ser. Vestir-se com a nova natureza é deveras libertador. A verdade liberta do fatalismo de que a mudança interior é impossível. Desanuvia das visões da maneira de viver comparável à de uma máquina que fazem do passado o destino humano. Fomos adotados para a família de Deus com direitos legítimos, como os de filhos. Deus é o novo Pai que nos adotou em uma nova família. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai. Vocês têm apenas um pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 9. Somos amados por Deus que nos adotou na condição de filhos. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele, escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1. E Paulo dá continuidade ao tema no versículo 31, dizendo assim: abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. A raiva é um sentimento de fúria intensa que pode ser manifestada através da agressividade física ou verbal. É a emoção violenta que provoca sofrimento e que na Bíblia é caracterizada como pecado grave. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada,
será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22. Ainda que algumas vezes a raiva possa ser ocasionada por um justo motivo, Paulo adverte sobre o perigo de passar-se para o estado pecaminoso por dar oportunidade ao diabo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26. Ele ainda complementa ao dizer que a raiva é uma obra da carne, da qual devemos despojar-nos. Escreveu ele assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 e 20. Trata-se de hábito procedente da velha maneira de viver. E olha o que diz Paulo ainda. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos. E vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 9. A raiva gera contendas, ofensas, gritarias, blasfêmias, inimizades e homicídios. Agora o apóstolo Tiago diz: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo. É da nossa natureza humana e é diabólica. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más.
A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículos 13 e 18. Para abandonar a amargura, o ódio e a raiva, é preciso despojar-se da velha natureza humana com seus feitos e se revestir do novo homem, agora dirigido pelo Espírito de Deus. Somente assim as obras da carne serão mortas. Por quê? Se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. E concluindo o nosso texto de referência, o versículo 32, Paulo escreveu assim: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Os verbos despojar significa desapossar-se, e revestir tem o sentido de vestir-se com paramentos, destacando-se através de todo o capítulo 4 deste texto de referência. Viver a mente espiritual não é simplesmente seguir a uma relação de proibições. O homem espiritual cultiva virtudes positivas. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. O verbo ser empregado aqui tem o sentido de continuar revelando-se benigno. Atenciosos tem o sentido de coração compassivo. E perdoem uns aos outros. O que nos capacita a perdoar o próximo é o perdão que já recebemos através do amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Da mesma maneira que o amor de Deus produz em nós o amor, tomamos consciência do perdão de Deus e isso nos faz produzir o perdão aos nossos semelhantes. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Epístola de 1 a João, capítulo 4, versículo 19. E na introdução desta lição, o comentarista discorreu que nesta terceira lição estudaremos sobre os mecanismos de defesa da antiga natureza humana, descrevendo sobre suas principais características. E como solução, apresentaremos a vacina da graça divina como antídoto
para o tratamento da velha natureza que se sobrepõe ao caráter do homem natural. No tópico primeiro, o título é As Defesas da Velha Natureza. Por causa da resistência às mudanças, o homem natural luta para não ter que se colocar defronte à verdade. Sua natureza caída procura manter-se firme e engendra mecanismos de defesa própria, a fim de se proteger contra o grande mal-estar psíquico operado pelo medo de mudanças. Isso não é capaz de modificar a realidade das coisas. Apenas altera a maneira de encarar os fatos. Ao se esconder atrás da capa do medo, pensando em se proteger, na verdade, a pessoa engana a si mesma, não querendo tomar atitudes de mudanças. Uma nova vida com Deus exige transformação comportamental. E no tópico 1.1, o comentarista deu por título Alguns Mecanismos de Defesa. Desde a criação do primeiro casal, o ser humano substituiu a verdade absoluta de Deus por meias verdades pregadas por Satanás. Desde a queda da humanidade, um espírito de mentira exerce a função de corromper o bem e somente a verdade de Deus tem poder para vencê-lo. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando. E não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não fará, temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua mensagem não está em nós. Repetindo, se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua mensagem não está em nós. Epístola de 1 a João, capítulo 1, versículos 5 a 10. É comum o homem dominado pela sua velha natureza procurar se autodefender. Sua resistência às mudanças procura criar instrumentos de defesa própria, mantendo-o dominado por sua velha natureza
impedindo-o de viver em novidade de vida. A velha natureza humana protege-se dos julgamentos dos pecados praticados com a mesma impetuosidade que qualquer pessoa luta para se proteger da fome, do frio e dos animais ferozes, porque oferecem riscos e ameaças mortais. A velha natureza humana persiste em se preservar, dominando as ações humanas, por não querer confrontar-se com o Espírito de Deus. E no tópico 1.2, o título é Negação e Mentira. A Bíblia conta a história de Ananias e Safira, que tentaram enganar os apóstolos ao subestimarem o valor de uma transação comercial, com o intuito de esconder o valor real do lucro obtido. Marido e mulher combinaram de mentir aos apóstolos, de maneira proposital e premeditada. Fazer outros acreditarem em algo que era falso foi o teste experimental para evidenciar uma falsa generosidade. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, rebateu-os. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu para a venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 10. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo advertiu aos irmãos de Colosso: não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9. E no tópico 1.3,
O comentarista deu por título Camuflagem. A camuflagem é uma técnica que busca adaptar um ser vivo com características que o confundem com o meio ambiente onde vive. Essa técnica é desenvolvida por muitos animais como instinto de defesa própria e sobrevivência. A camuflagem, quase sempre, o possibilita escapar das más ações do predador. Com o ser humano, ocorre de sua irritabilidade servir de camuflagem para levá-lo à fuga de algo ocorrido. A velha natureza humana utiliza dessa autodefesa com o intuito de impedir que os erros e defeitos sejam confrontados com a verdade dos fatos. Muralhas são construídas como escudos dos sentimentos e estados emocionais. Teme-se que alguém descubra o que se passa no mundo interior. São pessoas que se escondem por meio da camuflagem, como fizeram Adão e Eva, e se vestem de uma roupagem aparente, tentando passar uma imagem de algo que não é real. Vivem de aparências como se tudo estivesse muito bem. E o título do tópico 2: a ira. A ira é um imenso sentimento de ódio, de rancor, geralmente dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto, etc. Trata-se de um problema humano universal. A ira abrange todas as pessoas de todas as culturas. Todas as gerações convivem com ela, desde o primeiro homicídio cometido por Caim. Ninguém está isento desse sentimento, nem imune ao seu veneno. A ira permeia os corações e arruína os mais sólidos relacionamentos. Quão triste é admitir que convivemos com esta realidade até mesmo dentro das igrejas e lares cristãos. E no tópico 2.1, o título é A ira da velha natureza precisa ser contida. Conforme vimos anteriormente, ninguém está isento do sentimento da ira, nem mesmo os cristãos. As palavras e atitudes revelam-na. Há uma luta interior entre o homem natural e o homem espiritual. O apóstolo Pedro orientou os cristãos da igreja primitiva a contê-la. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Epístola de 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo ensinou a mesma coisa aos crentes de Éfeso. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4,
versículo 31. Essa deve ser a luta do cristão, diariamente. E no tópico 2.2, o comentarista deu por título O Perigo do Autoengano. Ainda que a tendência humana seja presumir o melhor para si mesma, a Bíblia adverte contra o risco do autoengano. O ser humano é inclinado a ocultar seus próprios erros. Sempre encontra motivos para dar uma mãozinha de cal espiritual. Muitos enxergam o sentimento iracundo como reações normais de autodefesa. Mas a palavra de Deus é bem realista. Diz o profeta Jeremias: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Escreveu Paulo aos Efésios, em sua epístola do capítulo 4, versículo 22. E o título do tópico 2.3 é Considerando a causa da ira. O apóstolo Tiago especifica de forma bem clara as causas prováveis da ira humana. Ele escreveu: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Tiago expõe aos leitores as formas variadas como causadoras da ira. A ira pode levar uma pessoa a matar, a cobiçar o que não lhe pertence, a guerrear e lutar contra o seu semelhante. Nem sempre a ação de matar refere-se ao homicídio, mas também faz alusão ao que disse o Senhor no Sermão do Monte. Disse Jesus: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Evangelho de Mateus,
capítulo 5, versículos 21 e 22. Com desgosto, Tiago relata que tal coisa também costuma acontecer no seio da igreja. E no tópico 3, o título é A Graça de Deus e a Velha Natureza. Neste terceiro tópico, estudaremos a maneira como Deus manifesta a sua graça para nos tornar participantes da natureza espiritual. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para quê? Por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Escreveu Pedro em sua epístola, segunda a Pedro, capítulo 1, versículo 4. A palavra de Deus oferece esperança e ajuda. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Ainda a Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 6. E no tópico 3.1, o título é A Vacina da Graça. A palavra de Deus dá-nos a resposta para os conflitos interiores. Sua mensagem não é um conjunto de recomendações ou dicas de autoajuda. Tiago adverte severamente os homens de corações duros. Ele não diz como fazer, mas sim a quem recorrer nas horas de aflições. Somente a graça de Deus pode capacitar o ser humano a superar um conflito interpessoal. E no tópico 3.2 o título é Precisamos permitir ser vacinados. Qual deve ser a reação humana diante de tal oferta da graça que Deus traz ao coração aflito? Tiago lança a mão do uso de linguagens metafóricas para chamar a atenção para um sincero arrependimento do coração. Gente infiel, escreve ele, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5. Deus convoca ao abandono da velha natureza humana. E concluindo os tópicos desta lição número 3, o item 3.3, o título é A Velha Natureza é Vencida. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 18. O verbo guardar traduz o sentido em hebraico de abrigar ou estocar.
Guardar rancor no coração é como manter estreito relacionamento com o ofensor e sua ofensa. Diariamente, o inimigo permanece diante dos olhos de quem guarda rancor no coração. Deus orienta a agir de forma contrária, do mesmo modo como trata o seu povo. Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira dura por pouco tempo, não dura para sempre. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Salmo número 103, versículo 9. A prática do amor é necessária. O exercício do perdão e o reconhecimento de que dependemos inteiramente da graça de Deus para superarmos todos os efeitos da velha natureza humana. E podemos concluir com esta linda lição que os mecanismos de defesa da velha natureza humana perderão sua resistência às mudanças a partir da tomada de uma atitude genuína de arrependimento. É preciso reconhecer a necessidade de mudança, confessar o desejo de mudança e abandonar as atitudes comportamentais da velha natureza humana. Obter a natureza espiritual como prática constante de subjugar as obras da carne. Transformar a mente é viver a lei do Espírito e vida com Deus. Concluímos assim a nossa lição de hoje. E na próxima semana, aqui retornaremos, se Deus disser que sim. Até lá, e que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.